Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nesse momento para pegar a sua Bíblia, para que a gente possa meditar na poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre Davi, um homem de coragem. Vamos aprender com Davi como ser uma pessoa de coragem. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e a gente vai ler do versículo 43 em diante, que diz assim: Gritou para Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua cabeça às aves e aos animais selvagens, disse Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Davi é um personagem bem conhecido da palavra do Senhor. E esse episódio, em especial, Davi contra Golias, o pequeno Davi contra o gigante Golias, aprendemos desde pequeno na salinha da EBD, na escola bíblica dominical. Esse ato heróico de coragem que Davi teve em se candidatar a enfrentar Golias. Golias estava diante do exército de Israel. Seria uma guerra por representação. Não seria exército contra exército. Seria um homem dos filisteus contra um homem de Israel. Os filisteus escolheram Golias, um gigante, uma máquina de matar. Israel não tinha ninguém à sua altura. Todos ficaram com medo, até mesmo o rei. É nesse momento que Golias começa a gritar: Não tem homem no exército de vocês? Não tem homens em Israel? Levantem um homem e venham até o campo de batalha para guerrear comigo. E ninguém teve coragem. Até que chegou Davi. Davi veio entregar pão, queijo para os seus irmãos. É interessante porque Davi, ele não foi até o campo de batalha para batalhar. Davi estava cumprindo a ordem do seu pai. E no meio do caminho, a obediência de Davi levou ele até a oportunidade de enfrentar Golias. Davi estava apenas obedecendo ao seu pai. Talvez se ele ficasse em casa, se ele negasse ir até o campo de batalha e cumprir a ordem do seu pai, que era levar os alimentos para os seus irmãos, ele jamais teria se tornado o rei de Israel, o homem que ele foi. Mas por causa da sua obediência ao pai, à autoridade, Deus gostou do que ele viu, do coração de Davi, obediente, submisso ao seu pai, à autoridade. E é através dessa obediência que ele se depara com a oportunidade de enfrentar Golias
casar com a filha do rei, ficar livre de impostos e se tornar o maior guerreiro de Israel. E posteriormente, o maior rei de todos os tempos daquela nação. Quando cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Quando nós temos o nosso coração quebrantado e humilde, Deus abre portas que talvez não fossem para nós, porque nós não fomos chamados para aquele local ou para enfrentar aquela situação. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, quando nos sujeitamos a nossos líderes, a autoridade que está sobre nós, que Deus colocou, Deus abre portas e Deus cria situações. Deus pode usar nossas experiências do passado para nos preparar para vitórias futuras. Guarde esta frase. Davi não se rendeu ao medo, mas pela fé deu um passo de coragem. Quais são os Golias que você precisa vencer neste tempo? Quais são os Golias que têm ameaçado a sua paz, a sua alegria, a sua família, seu ministério? Aquilo que é mais importante para você. Você é convidado nesta noite a ter um ato de coragem, como Davi. Aos olhos humanos, era impossível Davi vencer Golias. Mas por causa da coragem e da obediência, Deus fez com que Davi vencesse Golias. Deus pode usar as nossas experiências do passado para nos preparar para vitórias futuras. Aleluia! A coragem requer 3 coisas que eu quero compartilhar com você nesse momento. A primeira, você use as armas que Deus lhe deu. No verso 38 a 40 do capítulo 17, diz assim: Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o gigante filisteu. Você precisa aprender a usar as armas que Deus lhe deu. Nós não podemos caminhar em direção à coragem, confiando nas armas alheias dos outros. Usar a armadura alheia não é equipar-se para a batalha. Então, Davi se desfez de tudo aquilo para lutar com as suas próprias armas. Ele tomou o cajado na mão, pegou 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Uma funda nas mãos de Davi era uma arma poderosa. Às vezes a gente quer ser corajoso, quer ser usado por Deus, mas quer pregar igual aos pregadores famosos. Existem pessoas que querem cantar, ser usado por Deus, mas começam a ministrar igual a outros ministros de louvor. Eles estão usando armaduras que não são suas.
Existem batalhas que Deus coloca diante de nós, que são oportunidade para que o mundo veja aquilo que Deus colocou dentro de nós. O meu chamado não é igual ao seu chamado. Portanto, as ferramentas que Deus me deu não são iguais às suas ferramentas. As armas que Deus me deu para pelejar, enfrentar o inimigo, derrubar os gigantes que estão diante de mim, não são iguais às suas armas. É por isso que eu não posso usar a sua ferramenta e você não pode usar a minha. Eu não posso pegar a armadura de outro guerreiro do Senhor e querer usá-la, porque eu não vou me sustentar em pé, eu não vou conseguir andar, porque ela é muito grande, ela é muito pesada. Deus quer nos usar com as armas que Ele nos deu. Deus quer usar você com as ferramentas que Ele colocou dentro de você. Deixa eu te contar uma coisa, só para você nesse momento. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Você não precisa pegar nada emprestado. Você não precisa imitar o outro. Você não precisa fazer igual às outras pessoas. As estratégias são diferentes para cada local, para cada pessoa. Porque Deus não usa estratégia. Deus usa pessoas. A unção não é nos dada de forma coletiva. A revelia, a unção que Deus nos dá, ela é de forma exclusiva, porque unção significa capacitação. A capacitação que Deus deu a Diego foi para determinada área, determinadas batalhas, lutas que eu enfrentarei no meu ministério, na minha vida, mas que o Senhor está bradando do céu e dizendo: Diego, eu já te dei as armas necessárias. Aleluia! Você não precisa usar a estratégia de A, de B. Você não precisa pegar a armadura de fulano ou de Beltrano emprestada para enfrentar esse gigante que está diante de você, porque eu já te dei tudo o que você precisa. Davi, a armadura de Saul não vai equipar você para a batalha. Pelo contrário, vai lhe atrapalhar. Pegue o seu cajado, pegue as pedras, pegue a sua funda, estilingue, lá em Recife é badoque, e eu vou usar você do jeito que eu te fiz. Você pode, meu irmão, admirar outra pessoa. Você pode até estudar a forma que Deus usa ela, as técnicas, a estratégia, mas tudo isso é só pesquisa. Deus tem uma unção exclusiva para você. A capacidade do Espírito Santo que Deus colocou em você é justamente para os teus desafios. Não adianta querer ser igual a outra pessoa. Quando você descobrir quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser outra pessoa. Para ter coragem, é preciso você estar convicto de que a vitória, ela vem de Deus. A vitória, irmão, ela não vem da nossa habilidade. A vitória, ela não vem do grandioso exército que nós temos. A vitória não vem do nosso recurso. A nossa vitória não vem porque somos habilidosos, porque somos muito bons no que fazemos. Não, não é assim não. Isso aí se chama orgulho, prepotência. E a Bíblia vai dizer que o orgulho precede a ruína, a queda. Nós precisamos confiar no Senhor
Lembra que eu falei antes? Usar as armas que Deus nos deu. Às vezes a gente quer usar a espada de Saul. Não, tem que assinar os documentos com essa caneta, porque foi com esta caneta que eu venci, que eu fui aprovado. Isso aí se chama amuleto. Isso aí se chama idolatria. Pare com isso. Deus não te deu nenhum pé de coelho. Deus não te deu nada que seja amuleto para que você use ou para que você guarde no bolso quando você for fazer uma entrevista de emprego, quando for para o hospital, quando for enfrentar algum desafio. Não, isso aí não existe na palavra de Deus. A nossa vitória, ela vem do próprio Deus. Davi sabia que não era a armadura de Saul que lhe daria vitória. Davi sabia que não era o exército de Israel que daria a vitória a ele, mas seria o Deus de Israel. Sabe quem vai te dar vitória? Deus. Sabe quem vai te dar vitória? É Deus. Aleluia. Davi tinha as motivações certas para ter coragem e entrar naquela guerra. O zelo pela glória de Deus e o amor pelo seu povo. Também tinha as armas certas, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anular sofismas. Enfim, Davi tinha convicção que a vitória, aleluia, viria do Senhor. Davi sabia que a glória, a honra, o mérito seria e sempre será do Senhor nosso Deus. Quando Golias disse assim: sou eu um cão para você vir contra mim com espada e pedras? Aí Davi disse assim: eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí a coisa mudou, irmão. A guerra não era mais entre Davi e Golias. Não era entre Golias e Israel. A guerra agora era entre os filisteus, os deuses filisteus e o Deus de Israel. Cuidado quando você vai tocar no Deus de Israel. Recentemente a gente viu o Irã bombardeando Israel. A gente viu ali aquelas nações que estão em volta de Israel, querendo destruir Israel. E a gente olha e percebe a raiva daquele povo contra o povo de Deus. O que eles não sabem é que o guarda de Israel não dorme. Foram enviados aproximadamente 500 mísseis, drones, sobre Israel. Mas Israel tem um sistema de proteção que destrói o míssil ainda no ar. E já foi dito em nota oficial pelo primeiro-ministro de Israel que desses 500 mísseis, drones, 99% foram destruídos ainda nos ares. Não morreu ninguém em Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que se levanta contra Israel, a nação. Mas nós também hoje somos o Israel de Deus. Ai daquele que se levanta contra o povo de Deus. Ai daquele que acha que pode nos destruir, acabar com a nossa vida. Não é desse jeito, não. O guarda de Israel, que guarda a nação de Israel, guarda a mim e guarda você. Quando o gigante Golias disse: vou eu te destruir, vou eu acabar com você, e quem é que vai te livrar das minhas mãos? Davi disse: eu vou contra você, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A pergunta para você nesse momento é: e você? Para quem tem olhado quando Golias querem destruir a sua vida? Quando se levantam os gigantes para acabar com você, acabar com a sua família, destruir o seu ministério, para onde é que você tem olhado? Aleluia! Davi disse assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Pare de olhar o tamanho do gigante. Pare de olhar para os problemas, para as crises, para o que estão falando, e volte os seus olhos para o Senhor. É dele que vem a nossa vitória. Não importa o tamanho do gigante. Quando eu estudava, os amigos de sala de aula diziam assim: Diego, não importa o tamanho daqueles que nos afrontam aqui na sala de aula ou no intervalo, quanto maior for o oponente, maior será a queda. E eu declaro isso na tua vida em nome de Jesus. Quanto maior for o gigante que tem se levantado contra você, ou que ainda vai se levantar, maior será a queda, maior será o tombo, porque o diabo ele só se levanta para cair. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória, ela não vem da força dos nossos braços, dos nossos recursos ou influência, mas ela vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Para ter coragem, é preciso manter o coração humilde. Manter o coração humilde. Quando Davi matou Golias, ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça daquele homem. Todo Israel aplaudiu. As mulheres de Israel aplaudiram e gritaram o nome de Davi. Saul ficou com raiva. Saul teve inveja. Ele não gostou de Davi ser colocado acima dele, porque afinal de contas nem o rei quis enfrentar Golias, mas Davi enfrentou Golias. Davi não ostentou diante do rei sua coragem, nem mesmo fez qualquer exigência no cumprimento das promessas do rei, mas prostrou-se com humildade, aguardando o tempo certo e oportuno de Deus para o seu reconhecimento. Eu abro aqui uma aspa para dizer para você uma coisa: o melhor reconhecimento, ele vem de Deus. Às vezes a gente quer ser reconhecido pelos homens, mas a melhor forma de ser reconhecido é quando Deus quer honrar alguém. Aí, meu amigo, aí, meu irmão, aleluia, aí, minha irmã, ninguém pode impedir, ninguém pode esconder alguém que Deus quer mostrar. Ninguém pode abaixar alguém que Deus quer levantar. Ninguém ofusca o brilho de alguém que Deus quer que brilhe. Saul, ele ficou com inveja de Davi, mas o coração de Davi permaneceu humilde. Quando Deus te exaltar, quando Deus cumprir a promessa na sua vida, permaneça, olha aí o segredo, do jeito, na posição que Deus te escolheu antes de fazer a promessa. Porque tem gente que quando a promessa se cumpre, quando Deus faz aquilo que disse que ia fazer, ele muda, ela muda. Não mude, porque foi por isso que Deus te chamou. Se você mudar, o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Saul e Abne não sabiam quem era Davi, mas Deus sabia. Davi poderia fazer propaganda da sua coragem, da sua valentia, da sua estratégia, mas ao contrário disso, portou-se com humildade, reconhecendo sua dependência completa de Deus. Para ter coragem, é preciso ter humildade. Para ter coragem, é preciso humildade. Um gladiador romano, quando ele vencia na arena, ele era aplaudido e venerado pelas pessoas nas arenas romanas. Um homem de confiança do imperador pegava uma carruagem e aquele gladiador era convidado para estar ao lado deste soldado. E ele passava pelo povo acenando, porque ele venceu, ele era um valente, um corajoso.
Mas enquanto ele acenava para o povo e o povo gritava o seu nome, aquele soldado romano batia no seu ombro ou dava uma cotovelada nele e dizia: glória, pois, a César. Glória, pois, a César. O povo gritava o nome do gladiador. O gladiador estava no ápice da sua vitória, de ser ali reconhecido como um homem valente, mas aquele soldado ao lado do gladiador era justamente para puxar ele para baixo, colocar ele no lugar dele e dizer: glória, pois, a César. César, você está aqui por causa de César, o imperador. Do mesmo jeito, eu acredito que acontece conosco. Após uma pregação, após um lindo louvor, após liderar um grande movimento, após ser usado por Deus, após Deus cumprir a promessa, e o povo grita o nosso nome, e o diabo quer que a gente se orgulhe, e às vezes a nossa carne, o nosso coração quer se orgulhar. O Espírito Santo vem e diz assim: glória, pois, a Deus. Glória, pois, a Deus. Para que a gente se lembre que somos pó, que somos vasos de barro. Paulo vai dizer: ele nos fez como vaso de barros, para que a excelência do poder seja dele. Não é por quem você é, não é pelo que você faz, não é pela posição que você tem, mas é por aquilo que você carrega. O Espírito Santo está dentro de você. Nenhum gigante permanecerá de pé, porque Deus te deu armas espirituais para derrubar todo gigante que se colocar diante de você. Mas após esses gigantes caírem, após Deus te honrar, cumprir as promessas, lembre-se quem você é: barro, e Deus é o oleiro. A excelência do poder é de Deus, para que a glória seja sempre dele. A experiência de Davi nos mostra 3 importantes regras e princípios espirituais. Devemos nos preocupar mais com a glória de Deus do que com a nossa própria honra. A fidelidade de Deus em nossa vida, no passado, deve nos encorajar a termos coragem no presente. Quando estamos diante de batalhas que parecem impossíveis, precisamos nos lembrar de que elas pertencem ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor te dê a coragem. O Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso. Eu termino esta palavra e este programa dizendo para você: seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe.